Olá, mais de 50 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, faz um balanço aqui no Palavra Aberta sobre o trabalho do governo neste programa e em outros, dentro do combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Ele é o nosso convidado aqui no Palavra Aberta. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Daniela, muito obrigado pelo convite. Deputado, como que está sendo o trabalho dessa comissão especial mista que está acompanhando os investimentos do governo nessas ações para minimizar os danos aí da epidemia do novo coronavírus? Extremamente importante, porque ela tem como objetivo acompanhar a implementação, a efetivação das medidas de enfrentamento ao Covid-19, do ponto de vista do destino dos recursos públicos e dos programas, mas também da origem dos recursos. Portanto, esta comissão já ouviu o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, também o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e ontem nós ouvimos também o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Então, ela é extremamente importante porque ela é a porta de debate com a comunidade para levar para essas autoridades as dificuldades, de fato, de implementação das políticas. Porque uma coisa são os programas anunciados, as proposições legislativas votadas na Câmara e no Senado ou no Congresso Nacional, mas o mais importante é que, de fato, essas medidas possam chegar até os mais vulneráveis, os trabalhadores autônomos, informais, os empreendedores, microempresa, média e pequenas empresas, os trabalhadores formais, a garantia e estabilidade da arrecadação dos subnacionais, estados e municípios, e também os recursos para a área da saúde, para os prestadores de serviço, para o terceiro setor, para santas casas, ou seja, esta comissão tem essa tarefa de acompanhar essas ações emergenciais e também de acompanhar as ações que estão sendo pensadas do ponto de vista estruturante para pós-pandemia. Deputado, essa comissão, então, funciona como uma instância de controle aí do trabalho do Executivo nesse período em que várias leis foram votadas para tentar flexibilizar e dar mais agilidade no investimento público para combater os efeitos da pandemia. O senhor acha que está indo no rumo certo? Esses investimentos estão indo no rumo certo? Estão sendo feitos com transparência, como é recomendado pela nossa legislação, inclusive? Olha, as propostas encaminhadas pela Câmara e Senado, elas estão corretas. Priorizamos setores mais importantes. Agora, temos a dificuldade, de fato, de concretização destas propostas. Então, a comissão ela tem um papel fundamental de ouvir esses setores e trazer as dúvidas, as dificuldades para as autoridades competentes, porque cabe ao Executivo executar, cabe ao Legislativo a fiscalização e a apresentação das proposições. É muito triste, mas eu tenho que dizer, lamentavelmente, até agora, não tem nenhuma proposição, nenhum programa que nasceu do iniciativa do Executivo. Ou seja, a Câmara e o Senado estão votando e encaminhando proposições à revelia do governo. E o governo tem encontrado, lamentavelmente, dificuldades na implementação. Ou seja, mesmo o auxílio financeiro, que nós atingimos uma marca importante, de 50 milhões de brasileiros e brasileiras, mas nós temos mais 50 milhões esperando uma resposta. A demanda, no total, são mais 100 milhões de pessoas que solicitaram o cadastro do auxílio emergencial. E é simples, o governo diz que ficou surpreendido, que não sabia que tinha tantos invisíveis, mas vamos ser bem sinceros, o CAD único, que é o cadastro do governo federal, mesmo antes da pandemia, ele tinha inscritos, ou seja, que tem uma renda familiar menor que 3 salários mínimos, 77 milhões de brasileiros, sendo que 40 milhões de brasileiros e brasileiras estavam contemplados, beneficiados pelo Bolsa Família. Os outros 30 e poucos milhões esperavam uma resposta, ou não estavam elegíveis para o programa Bolsa Família. Então, nós tínhamos ali 77 milhões. De fato,
Foi esse cadastro único que o governo conseguiu implementar o pagamento do auxílio financeiro. O que dependeu do governo, dos novos aplicativos, de inclusão dos informais, né, dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores do microempreendedor individual, lamentavelmente, a Caixa cometeu um grave erro, não a Caixa, mas o próprio Ministério da Cidadania, porque eles negaram a participação dos municípios, que é o ente mais importante, é um subnacional que está lá na ponta, que foram eles, os municípios, que fizeram o sucesso do CAD único, do cadastro único. Através de quê? Do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, através dos assistentes sociais. Então, eles negaram essa participação e o Brasil assistiu aí filas quilométricas, pessoas na Caixa até agora, foram 10, 15 vezes, sem nenhuma resposta, cadastros incompletos, inconclusos, CPFs sem estar validados, e essas pessoas indo para Receita Federal do Brasil, que não é lugar de pessoas mais vulneráveis, lá é lugar dos super ricos. Lugar das pessoas mais vulneráveis e que precisa da proteção social é no Sistema Único de Assistência Social. Eu cobrei isso do ministro Onyx Lorenzoni, cobrei isso do Paulo Guedes e cobrei do presidente da Caixa, que é um absurdo não ter envolvido os entes federados nesta política da busca ativa de encontrar os mais vulneráveis. Então, se o Brasil já tinha 77 milhões de pessoas no CAD único e temos hoje, pela primeira vez na história, mais trabalhadores informais do que trabalhadores formais. Nós temos 40 milhões de trabalhadores informais contra 38 milhões de trabalhadores formais. Então, era evidente que se a crise na economia real, ou seja, a produção de bens e serviços, estão momentaneamente paralisados para superar a pandemia, para evitar a transmissão em massa da contaminação, é evidente que tinha aí mais uns 30 e poucos milhões de pessoas que vão ficar sem atividade, porque não podem, em especial, prestar serviços ou trabalhar produzindo bens e serviços. Portanto, é evidente que o Brasil teria, sim, mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Eu acho um erro... O senhor, só lhe interromper um pouco. O senhor falou aí dessa situação que muita gente teve que ir para filas da Caixa Econômica Federal ou da Receita Federal para buscar regularização de diferentes situações. Agora que a gente já tem um número de pessoas já cadastradas, mesmo ainda faltando um contingente muito grande, como o senhor exemplificou, o senhor acha que já se construiu um caminho para se evitar essa aglomeração de pessoas nesses locais, que é um dos pontos que contribui para a disseminação do vírus? Eu recebo muita denúncia de pessoas que desistiram do seu direito. O Brasil tem 11 milhões de mulheres, né? Ampla maioria, 90% negras, chefe de família, e que dessas 11 milhões, 3 milhões não tiveram acesso, estão sendo assistidos pela solidariedade das pessoas, e não pela política pública do governo federal. Então, isso é grave. Ou seja, nós precisamos continuar fazendo a busca ativa, porque essas pessoas sabem que precisam ficar no isolamento social, mas elas precisam da sobrevivência. Então, a questão da estabilidade econômica é fundamental para essas pessoas. E, geralmente, essas pessoas moram em 8 pessoas, 7 pessoas em média, num barraco de 25 metros quadrados. É fundamental que a busca ativa, a política, o CRAS, o CREAS, o ministro Onyx Lorenzoni comprometeu em repassar dinheiro para os municípios, para eles reestruturar esse serviço do CRAS e dos CREAS, para garantir essa busca ativa, para incluir esses cidadãos e cidadãs brasileiros, na ampla maioria cidadãs, são mulheres, no programa. É fundamental. Eu acho, Daniela, que o ideal era ter garantida essa renda universal, né? Ou seja, ampliava o valor para o Bolsa Família para os mais pobres, porque nós já tínhamos ali 77 milhões de brasileiros e brasileiras, e deveria ter garantido esse direito universal a todos os brasileiros e brasileiras que demandassem por essa renda emergencial, né? Eu acho que o futuro das políticas públicas, sinceramente, vai passar por transformar esse auxílio financeiro emergencial numa política permanente de enfrentamento às desigualdades e com estratégia de construir um projeto da economia brasileira. Deputado, seria ótimo a gente poder aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, que a gente já teria uma política sistemática para o futuro, e eu já deixo o convite para o senhor voltar a conversar conosco sobre esse tema, mas agora, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigada por sua participação. Eu agradeço. Palavra Aberta chega ao fim. Eu agradeço a participação do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e a você que nos acompanhou
pela TV Câmara, pelo YouTube e outros canais de participação da Câmara dos Deputados. Até mais.